vão vocês? Tudo bem? E aí, vocês aprenderam bem sobre a missa? Pois é, eu gostaria muito de ver vocês, todos vocês, nas missas aos domingos, depois da gente ter aprendido que ela é tão importante e que vocês vão receber a Eucaristia no dia 11 de dezembro, a Crisma e a primeira Eucaristia. Agora, nesse encontro, nós vamos continuar falando sobre os sacramentos, porque eles são 7, né? Nós já vimos o batismo, já vimos a confirmação, que é a Crisma, e a Eucaristia. Hoje nós vamos introduzir o 4º sacramento, que é o sacramento da penitência ou reconciliação. Mas antes de mais nada, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que fique conosco neste encontro e abra nossa mente e nosso coração para recebermos com muito carinho esse novo sacramento que é tão importante, que é tão ligado e que sem ele você também não pode tomar a Eucaristia, que é a reconciliação, a confissão. Vamos pedir em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós já sabemos que os sacramentos são gestos visíveis, gestos que você pode ver, que você pode tocar, que você pode sentir. Foi assim que Jesus criou todos os sacramentos. Por quê? Porque na nossa humanidade a gente tem necessidade de concretude, de colocar a mão, de ver. Então os sacramentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são visíveis, né? São atos e atitudes que a gente pode ver. Então os sacramentos, lembrando mais uma vez, né? Batismo, Eucaristia, Crisma, penitência, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Até agora nós já vimos 3, vamos ver hoje o da reconciliação ou da confissão. Penitência, sacramento da penitência ou da confissão. A penitência ou confissão, ele é um dos sacramentos mais temidos. Sabe por quê? Muitas vezes por anseio de não saber fazer direito, de não saber o jeito certo de confessar. Tem muita gente que tem medo de confessar, que não vai nesse sacramento tão importante que Deus criou para nos curar. Ele é um sacramento de cura. A penitência e a unção dos enfermos são sacramentos de cura, para curar o nosso interior, para curar a nossa vida, para nos limpar, para nos deixar digno das promessas de Cristo. Vamos conhecer um pouco esse importante sacramento e quanto ele nos aproxima de Deus. Olha, esse sacramento, ele foi instituído por Jesus Cristo. O sacramento da confissão é a volta para Deus. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão e a ofensa feita ao Senhor, ao mesmo tempo em que são reconciliados com a igreja que feriram, colaborando para a conversão de seus pecados com exemplo de oração. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, aqueles que celebram o sacramento da penitência recebem a misericórdia de Deus e o perdão da ofensa por ele feita, reconciliando-se com a Igreja. O sacramento da penitência, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, ele está no Evangelho de João, João 20, 22 a 23. Olha para vocês verem. Deus, depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, seriam perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, seriam retidos. Isso ele disse para os apóstolos. Hoje, os apóstolos são os bispos e os discípulos são os padres. Então,
ele deu essa autoridade para a igreja. O que o padre abençoar, perdoar, vai ser perdoado no céu. E o que ele não abençoar, não vai ser abençoado no céu, vai reter aqui na terra. Veja o quanto é importante. Afirma ainda a Bíblia Sagrada. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio com a sua cidade. Eis que eles lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Jesus tem o poder de perdoar os pecados. A igreja, então, gente, ela tem autoridade para perdoar os pecados através do sacramento da penitência. A igreja tem essa autoridade porque ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligarem sobre a terra também será desligado no céu. Isso a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 18 e no versículo 18 também. Por que me confessar e pedir perdão para um homem igual a mim? Muitas vezes, a gente fala com a pessoa, precisa confessar. Eu não vou confessar. Vou confessar para um homem que é igual a mim, o padre é igual a mim. Sim, o padre é igual a cada um de nós. Só que ele tem as mãos sacerdotais. Ele é indicado, ele é instrumento de Deus. Quando ele perdoa, ele está na pessoa de Deus. Só Deus perdoa os pecados. O padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas como os outros homens, está ali em nome de Deus e da igreja para absolver os nossos pecados. Ele é o ministro do perdão, isto é o intermediário, o instrumento de perdão de Deus. Como os pais são instrumentos de Deus para transmitir a vida a seus filhos, e como o médico é instrumento para restituir a saúde física, os padres são instrumento de Deus para perdoar os nossos pecados. Os padres e os bispos também comungam, também confessam? Sim, obedientes aos ensinamentos de Cristo e da igreja, todos os padres, os bispos e mesmo o Papa se confessam com frequência, conforme o mandamento que diz: confessai vossos pecados uns aos outros, que está em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Mas o que é o pecado, né? E por que pecamos? Desobedecemos a lei de Deus com consciência, querendo fazer o pecado. Então a gente desobedece a Deus com consciência quando a gente faz o pecado sabendo. Muitas vezes não damos ouvidos aos conselhos e ensinamentos de Deus e consentimos a tentação. Pecamos contra Deus, a sua vontade, a sua ordem e por vontade própria. Você sabe que está no pecado, você sabe que está fazendo aquilo e continua fazendo. Então esse é o pecado. Não existe pecado sem querer. E se isso acontece, é porque adquirimos o vício de praticar e assim cometemos. Então muita gente acha que não vive no pecado. Hoje em dia está tão difícil as pessoas nesse relativismo, que tudo pode. Com Jesus não é assim não. Não pensem vocês que podem fazer o que quiser, que vocês mandam na vida de vocês, vocês fazem o que quiser. Não, Senhor. Nós pertencemos a quem? A Jesus Cristo, nosso Pai, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos comprou com alto preço. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue. Ele se transformou em pão e em vinho para nos alimentar, para nos dar de novo o céu. Então, não adianta dizer, eu mando em mim. Não manda. Quem manda, quem morreu por nós e comprou por um alto preço, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os pecados que devemos confessar?
Devemos confessar todos os pecados graves, que são os pecados mortais. E o que é o pecado mortal? São ofensas graves a Deus e ao próximo. Eles apagam a caridade e a condição do homem e desviam Deus. Quem morre em pecado grave e mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, conforme a Escritura. Há pecado que leva à morte, que a gente pode encontrar em 1 João, de 5, no capítulo 5 e no versículo 16 em diante. Mas é aconselhável também confessar os pecados leves, que são os pecados o quê? Veniais, para exercitar a virtude da humildade. E o que são os pecados veniais? São ofensas leves a Deus, ao seu próximo também. Embora ofendo a Deus, não destrói a amizade entre ele e o homem. Quem morre em pecado venial não merece a morte eterna. Também diz na Bíblia, em João, que toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Leia também em João 1, capítulo 5, versículo 17. Gente, o sacramento da penitência, ela tem vários nomes. Pode ser chamado sacramento da conversão. Por quê? Após nós termos afastado da casa do Pai pelo pecado, somos chamados por Jesus a convertermos e regressarmos à casa do Pai. Sacramento da penitência consagra um esforço pessoal e eclesial do arrependimento e a satisfação do cristão pecador. Ela é chamada também de sacramento da confissão, perante o reconhecimento e a declaração dos nossos pecados ao sacerdote, que nos é concedida a misericórdia de Deus. É chamado também sacramento do perdão. Por quê? Pela absolvição sacramental, Deus concede-nos o perdão e a paz. É chamado também sacramento da reconciliação. O pecador é dado o amor que a Deus reconcilia. É importante que reconheçamos que o nosso pecado afeta o projeto de amor de Deus, que Deus tem para nós. Sabe, Santa Teresinha, ela dizia: os pecados mais feios e numerosos que sejam, desaparecem diante da bondade de Deus, como uma gotinha de água no oceano. O Senhor quer nos perdoar. Por isso que existe esse sacramento. Mas não adianta você confessar sem se arrepender. Pode ser o pecado maior do mundo, como diz Santa Teresinha. Se você confessar e se arrepender, ele já não vai mais lembrar. Ele vira uma gota no oceano. Na parábola do filho pródigo, conta-se perfeitamente o amor e a misericórdia do Pai. O dinamismo da conversão da penitência foi maravilhosamente descrito nesta parábola. Deus é um Pai bondoso, compassivo, misericordioso. Ele perdoa sempre todas as nossas faltas e pecados. Deus perdoa tudo, se o homem humildemente reconhece o pecador. Os pecados que cometemos, eles nos distancializam de Deus. Se não são confessados humildemente, confiando na misericórdia divina, chega até mesmo a produzir a morte da alma. Quem falou isso foi o Papa Bento XVI. E ele continua: no sacramento da penitência, Cristo crucificado e ressuscitado, através de seus ministros, nos purifica com a sua misericórdia infinita, nos restitui a comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos, nos doa o seu amor, a sua alegria e a sua paz. Quando você faz a comunhão, gente, a comunhão nos santifica e nos aproxima de Deus. A confissão, ela aumenta o reconhecimento próprio, faz crescer a humildade cristã, combate a indolência espiritual, fortalece a vontade, leva-se a cabo salutar a direção das consciências,
aumenta a graça e a virtude, e é o único modo de vencer o hábito do pecado mortal, é evitar a multiplicação dos pecados veniais, além de auxiliar e acelerar o processo das virtudes e as perseveranças do bem. Então, não fazendo, diminuindo os pecados veniais, você não comete o pecado mortal. E quais são as condições básicas? As condições básicas para a gente confessar, em primeiro lugar, é fazer o exame de consciência. O que é o exame de consciência? Um bom e honesto exame de consciência diante de Deus é o primeiro passo para a confissão verdadeira. O segundo, continuando no exame de consciência, você tem que refletir sobre a sua vida. Tire um tempo para analisar o que você possa estar fazendo de errado e que não agrade a Deus. Você tem que ser sincero, reconhecer suas atitudes, falhas, saiba admitir e aceitar os seus pecados. Assim o perdão será de todo o coração. Se houver muita dificuldade no exame de consciência, comece pelos 10 mandamentos, fazendo as perguntas para ajudar. Amei a Deus acima de tudo? A quem ou o que dei maior atenção? Sei na prática o que é confiar no amor e no poder de Deus? Confio tudo a Deus e quero fazer tudo sozinho? Confio em Deus quando tudo parece ir mal? Caí na superstição ou em outra prática religiosa alheia ao cristianismo? Doei tempo para ficar com a minha família? Obedeço meu pai, obedeço a minha mãe? Fui invejoso? Desejei os bens alheios? Louvei a Deus, dei-lhe graça ou me queixei? E assim são outras perguntas que depois nós vamos assistir um vídeo nos ensinando, o Frei Gilson ensinando como que faz o exame de consciência completo. Então, resumindo essa primeira consciência, esse primeiro exame de consciência, você vai dizer, diga o tempo transcorrido desde a última confissão. Então, no caso de vocês que nunca confessaram, vai ser a primeira vez, não vai precisar dessa parte. Diga os seus pecados com clareza. Primeiro você vai falar os graves, aqueles que são mortais, que são contra os mandamentos de Deus. E depois você vai falar os veniais, que são os mais leves. Fale resumidamente, mas sem omitir o que é necessário. Devemos confessar os nossos pecados e não os dos outros. Porém, se participamos ou facilitamos de alguma forma o pecado alheio, também cometemos um pecado e devemos confessar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você aconselhou alguém a praticar um aborto. Quando você faz isso, você tem o mesmo pecado daquele que cometeu o erro. Cuidado, gente. Esses conselhos que dão para fazer as coisas ruins, principalmente esse tipo de conselho, tantos outros também, como roubar, como você prejudicar uma pessoa, tudo isso vai contra os mandamentos. Então, muito cuidado. E se você já fez isso alguma vez na sua vida, é bom você pensar para você conseguir fazer uma boa confissão. Por hoje, nós vamos ficar com este ensinamento. Esse primeiro, o exame de consciência. Nos próximos, nós vamos continuar estudando, aprendendo, concebendo a confissão, que é tão importante e necessária. E sem ela, você não pode fazer a primeira Eucaristia e nem a Crisma, ok? As atividades vão ficar no WhatsApp. Um grande abraço, fiquem com Deus.